Existe uma única pergunta que pode definir o resto da sua vida. E se você errar a resposta, ela pode te destruir. Não, eu não estou falando sobre qual carreira seguir, com quem se casar ou onde investir seu dinheiro. Isso é superficial. Estamos falando do alicerce de tudo. A razão pela qual você levanta da cama todo dia ou a razão pela qual, talvez, você sinta que não vale a pena levantar. Esqueça as dicas de produtividade, as rotinas matinais milagrosas. A pergunta que eu vou te revelar foi feita por um filósofo que viveu a guerra, a doença e olhou para o abismo da existência humana sem piscar. E no final deste vídeo, você não só vai conhecer essa pergunta brutalmente honesta, mas terá as ferramentas para respondê-la de uma forma que te blinde contra o desespero e te dê um poder que 99% das pessoas nunca vai ter. Pense na sua rotina. O alarme toca, café, trânsito, e-mails, reuniões, almoço rápido, mais e-mails, trânsito, jantar, Netflix, dormir, repetir. Você já sentiu que está apenas cumprindo um roteiro? Uma peça em uma engrenagem gigante que não vai a lugar nenhum? Aquele sentimento incômodo no fundo da barriga, na calada da noite que sussurra: é só isso? É para isso que eu estou aqui? Esse sentimento tem um nome. É o absurdo. E o homem que deu nome a ele foi Albert Camus. Camus não estava interessado em respostas fáceis. Ele não acreditava em um propósito divino ou em um plano cósmico para sua vida. Para ele, o universo era silencioso, indiferente. E a nossa busca por um sentido nesse silêncio era absurda. E foi no meio desse absurdo que ele formulou a questão mais importante de todas. A pergunta dele não é qual o sentido da vida. Isso é muito vago. A pergunta dele é mais afiada, mais direta. E ela é: julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Em outras palavras, a pergunta que ecoa na cabeça de todo ser humano consciente, mesmo que ele não admita, é: por que eu não me suicido? Calma, respira. Eu sei que é pesado, mas ficar aqui, me ouvindo, significa que, de alguma forma, você já respondeu não a essa pergunta hoje. A questão é: por quê? Para explicar o poder disso, Camus nos conta uma história. Imagine um homem, Sísifo. Ele foi condenado pelos deuses a uma tarefa inútil e sem esperança por toda a eternidade. Sua punição? Empurrar uma rocha gigante até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar para baixo de novo, todas as vezes, para sempre. Um trabalho sem propósito, sem fim, sem recompensa. Parece familiar? A segunda-feira chegando de novo, o relatório que talvez ninguém vá ler, a tarefa repetitiva que consome suas horas. Todos nós temos a nossa rocha. A maioria das pessoas olha para Sísifo e vê a maior de todas as tragédias. Desespero puro. Mas Camus olhou para Sísifo e viu um herói. Um herói absurdo. Pense bem. No momento em que a rocha rola a montanha abaixo, Sísifo desce atrás dela e, nesse momento, descendo a montanha, ele está livre. Ele não tem falsas esperanças. Ele sabe que a rocha vai estar lá embaixo, ele sabe que terá que empurrá-la de novo. Ele é totalmente consciente da futilidade da sua condição. E é nessa consciência que está o seu poder. Ao encarar a verdade do seu destino sem se iludir, Sísifo se torna superior a ele. Ele olha para a rocha e, em vez de desespero, ele escolhe a rebeldia. A rebeldia de continuar empurrando. Não porque os deuses mandaram, mas porque ele decidiu. E é por isso que Camus termina seu ensaio com uma das frases mais poderosas da história do pensamento. É preciso imaginar Sísifo feliz. A felicidade não estava no topo da montanha. A felicidade estava no desprezo que ele tinha para o destino que lhe foi imposto. Estava no ato de empurrar. Então, como isso muda a sua vida? Primeiro, identifica a sua rocha. Seja honesto. É o seu emprego, uma dívida, um relacionamento, uma rotina esmagadora? Olhe para ela. Dê o nome a ela. Segundo, aceite o absurdo.
Pare de esperar que um dia, magicamente, a rocha desapareça ou fique mais leve. Ela não vai. Aceitar isso não é desistir. É o primeiro passo para se libertar. Terceiro, rebele-se. Sua rebelião não é largar tudo e fugir. Sua rebelião é na atitude. É levantar de manhã e dizer: ok, universo, eu sei que essa tarefa é repetitiva. Eu sei que essa dificuldade existe. Mas sou eu quem escolhe empurrar essa rocha hoje. E vou empurrá-la com toda a minha força, não por obrigação, mas como um ato de desafio. Mas lembra que eu disse que essa pergunta também pode te destruir? É aqui que mora o perigo. Essa pergunta é uma faca de dois gumes. Se você encara a sua rocha e conclui que ela é insuportável, que não há rebelião possível, que o absurdo é maior que a sua força, a resposta pode te levar para um lugar muito sombrio. É o momento em que as pessoas desistem, não só dos seus sonhos, mas de si mesmas. Elas se tornam a própria rocha, pesadas, imóveis, esmagadas pelo próprio peso da existência sem sentido. Mas é aqui que está a virada de chave final, o poder que Camus realmente nos deu. A resposta para a pergunta: a vida vale a pena? Não é algo que você encontra, é algo que você cria. Você não descobre um propósito, você decide um. O universo pode ser indiferente, mas você não precisa ser. Você pode escolher ver sua rocha como uma punição divina ou como a sua academia personal de força mental. Você pode ver a montanha como a sua tela em branco, onde cada passo para cima é uma pincelada de significado que você mesmo está pintando. A pergunta de Camus não é um convite ao desespero, é um chamado à liberdade. A liberdade de ser o mestre do seu próprio significado, mesmo em um mundo que não tem nenhum. Então olha para a sua vida, para a sua rocha, e responda não para mim, não para o mundo, mas para você mesmo no silêncio da sua consciência: vale a pena ser vivida? Se a resposta for sim, então viva, mas não viva de qualquer jeito. Viva com rebelião, viva com paixão. Imagine-se feliz. Agora eu quero saber de você. Qual é a rocha que você empurra todos os dias? E mais importante, como você escolhe ser feliz apesar dela? Deixe sua resposta nos comentários. A jornada de Sísifo é solitária, mas a nossa não precisa ser.